Olá, gente! Estamos com mais um programa Sons do Coração. Olha só, viver com outras pessoas é uma arte que requer uma dose de paciência, de tolerância, de empatia com o outro, de educação, quem sabe até de elegância. E quem vai falar sobre a convivência social é um convidado muito bacana que eu recebo com muito carinho hoje aqui, João Pulita, colunista social, ator, vai falar de muitas facetas aí desse canceriano que está aqui com a gente hoje no programa Sons do Coração. Bem-vindo, João! Obrigado, Vivi. Que lindo o nome do programa, Sons do Coração. Que bom que você gostou. Muito lindo, muito poético. E inspira um diálogo fluido, né? A ideia é que a gente possa revelar assim, o que vem por dentro de cada um. E é um prazer estar aqui fazendo essa troca contigo. Prazer Muito é obrigado. Nosso. A gente que agradece também o Sabor de Café que nos recebe aqui com tanto carinho também. João! Eu amo café. Eu também. A bebida que me move é o café, então é muito inspirador. Que legal. João, vamos resgatar um pouquinho da tua história? Vamos. Você é Bento Gonçalves. Na verdade, assim, quando eu nasci, minha família morava em Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos, que à época era um vilarejo. E depois se emancipou. Até então eu era Bento Gonçalves. Dada a emancipação, eu virei montebelense. Montebelense. Isso. E quando eu já morava em Caxias e quando fui fazer minha cidadania italiana, que eu descobri tudo isso. Porque para os documentos era necessário que a naturalidade fosse a efetiva, né? Então, foi feita a pesquisa, enfim, daí eu fui registrado como montebelense a partir da minha cidadania italiana. E você veio para Caxias muito cedo? Muito cedo. Minhas irmãs vieram estudar e a família veio atrás, porque eu tenho 3 irmãs mais velhas. Nós somos uma família de 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Então as primeiras 3 mulheres que vieram também antes a Caxias para estudar. E você veio? E daí então veio toda a trupe. João, qual é a tua lembrança mais remota da infância, assim? Eu lembro muito de brincar na rua, né? Brigar muito com meus irmãos Caxias, já. Lá em Bento Gonçalves. Porque eu morei, logo que nós saímos de Monte Belo do Sul, eu vivi um período da minha infância na cidade de Bento Gonçalves, na Cidade Alta. Então, e somos 4, né? Irmãos, os meninos vieram juntos assim, né, um atrás do outro, e com uma diferença de 1 ano de idade cada um. Então nós aprontávamos muito, os 4. Éramos uma quadrilha, né? Era uma gangue. Uma gangue. E brigava na rua? Brincava na rua, aprendia tudo na rua. A minha geração é uma geração que foi mais, teve uma vida mais lúdica, né? Nós criávamos os brinquedos, criávamos as brincadeiras, diferentemente dessas outras gerações que vieram depois, que são gerações que me instigam muito, principalmente essa chamada geração Z, que eu tenho dedicado um tempo, um olhar para esse novo público, assim, para conhecer o porquê, como é. Estou acompanhando mais de perto, assim, conhecendo, trazendo para o meu núcleo pessoas nascidas entre 96 e para os dias atuais, principalmente os nascidos nos anos 90 que me causam uma certa curiosidade. Por que eles são assim? Por que pensam dessa forma? Eu sou muito curioso pelo ser humano. Eu devia ter estudado psicologia, penso eu, porque eu acho que ia me dar bem. Até por conta desses adjetivos que tu citou, Vivi, assim, dessa minha relação com as gentes. Porque desde que eu me lembro, eu sempre passei com uma certa desenvoltura. Por todas as tribos? Por todas as tribos.
E o que precisa para isso, João? Para transitar entre uma tribo, a outra, de repente o pessoal mais da high society, como a gente fala, as pessoas mais simples, os artistas. Todo mundo, né? sem... Como é que faz? Primeiro, não fazer diferença com ninguém, né? Colocar todas as pessoas no mesmo patamar, vamos chamar assim, uma mesma linha horizontal e sem diferenças, né? E porque é uma linha tênue, né, que divide assim o comportamento da gente, porque tem muita gente que tem um comportamento diferente dependendo com quem está falando. Eu estou falando com o diretor da empresa Y e agora estou falando com o garçom. Tem gente que tem diferencia, tem um tratamento diferente para certos tipos de pessoas. Eu me relaciono bem com todas as pessoas e com essa mesma dinâmica, não tem diferença, né? Então acho que é fundamentalmente isso. Que bacana isso, João. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Educação, isso, né? Isso que você traz, né? De tratar todo mundo igual, seja o prefeito, seja, né, a pessoa que limpa a rua, todo mundo tem o seu valor, né? Muito valor. Vamos resgatar um pouquinho da tua trajetória pessoal, assim, e profissional também, né, João? A gente, infelizmente ou felizmente, a gente é muito conceituado pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente trabalha. Como é que foi o teu primeiro emprego? Como é que foi? Eu me lembro sempre de trabalhar, porque assim, nós fomos educados lá em casa, sempre conto, quando me perguntam, parece meio repetitivo, mas eu acho bonito. Nós somos educados para servir, né? Então, porque éramos muitos filhos, então alguma coisa tinha que ser feita. Então fomos educados sempre para o trabalho. Então desde cedo eu comecei a trabalhar já, com 13 anos eu já trabalhava na empresa como vendedor, como balconista da empresa Triquês, Ferragem Triquês. Na Sinimbu. Isso. Enorme aquela loja, né? Era uma loja enorme, meio de departamentos, assim, mas todas ligadas assim, a utensílios domésticos, a parafusos, mecânica, enfim. Depois disso, eu fui aos 18 anos, eu acho. Não. Eu tinha ingressado na universidade e eu queria fazer hotelaria. E fui descoberto lá, fui convidado para trabalhar no Bela Vista Parque Hotel. Daí deixei a hotelaria em Atlântida para trabalhar no hotel, onde eu permaneci por 7 anos. Eu fazia um pouco de tudo, eu era o braço direito da família Basso, né? Eu cuidava de tudo, da recepção, das reservas de hotel, dos almoços, do café da manhã, do jantar, das festas. Eu organizava as festas dentro do hotel. E era uma época que tinha muita festa lá. E era uma época que sim. O hotel tinha uma boate lá. Uma boate chamada Vilarédio. Vilarédio, sim. Era boate que tinha uma pista em cima de uma piscina. Sim. Então tinha toda uma lenda sobre essa história. Era um ponto de referência, uma casa noturna, era uma casa noturna quando havia poucas casas noturnas em Caxias do Sul, porque o público frequentava, nesse período, fim dos anos 70 e início dos 80, o público frequentava clubes sociais, né? O público da região, o público da cidade, assim, os casais da sociedade, eles frequentavam, e os jovens também, né? Frequentavam os clubes sociais, o Recreio Cruzeiro, o Recreio Guarani, o Clube Juvenil, o Reino Piscina Clube, o Recreio da Juventude, que é um grande clube, né? E o Bela Vista Parque Hotel recebeu muitos hóspedes famosos, atores que vinham a Gramado, presidentes também, né? Presidentes. Eu não peguei presidente, mas peguei grandes artistas, como a Nana Caymmi, o sexteto do programa do Jô Soares. Lembro mais, que pena. Agora não me ocorre todos, mas eu conheci muita gente ali. O 14 Bis. 14 Bis, sim. E grandes estrelas da música. Eu lembro mais das estrelas da música brasileira se hospedando lá em Ana Rec.
Que legal. Que era um local que, para esse público que vinha do centro do país, ser recebido num ambiente como aquele, com a nossa natureza nativa, com certos costumes, né, diferentes, até na gastronomia. Chamava atenção. Chamava atenção. Nossa. João, e desse mundo da hotelaria, você foi? Eu fui para as artes. Para as artes. E isso, aí? porque daí eu resolvi estudar relações públicas na universidade. Dentro do curso havia uma cadeira eletiva, uma disciplina, que era teatro. E alguma coisa me jogou para o palco, literalmente. Então eu fui fazer um curso com a Henriette Metsabacaray e a Magali Quadros, que ministravam o curso dentro da universidade. Dois grandes nomes, Dois né? grandes nomes, dois grandes nomes. A Henri, como a gente chama, era formada em direção teatral pela URGS, e a Magali estava também num processo assim. Ela estava com o propósito de ir para a Alemanha, estudar também, enfim. E foi um momento muito rico. Caxias do Sul estava resgatando uma qualidade cultural que já havia vivenciado nos anos 60 com a Aliança Francesa. Então retomou, havia o Misericolone e havia também outros grupos teatrais. O Marcondes Tavares, a Eva Tavares tinha também um grupo. O Misericolone, que tinha a linguagem nossa, que não era tão universal, mas que acontecia, né? Arrebanhava um grande público. E nós fazíamos um teatro com uma proposta mais cabeça, mais papo cabeça, assim. Qual foi a tua primeira peça? A minha primeira peça estreia. foi como ator. Eu fazia Entre Quatro Paredes, do Sartre. Era a Magali Quadros, a Tina Andrighetti, o João Batista da Iprá, já falecido, e eu fazia o personagem que trazia à cena essa discussão, né, que o inferno é o outro. Então havia esse embate, porque a base do espetáculo Entre Quatro Paredes do Sartre é essa questão de você que me olha, você que me interpreta, você é meu inferno. Eles diziam, o inferno é o outro. Então, muito curioso. Então, essa minha vivência no teatro me proporcionou isso. Conhecer novos autores. Eu montei Carlo Goldoni, depois a gente fez Shakespeare, Braulio Pedroso. A gente montou muita coisa. Meu último espetáculo foi um texto da Beatriz Balensuzin, que é uma artista plástica caxiense. O espetáculo chamava Passantes e Pensantes. Nós apresentamos assim poucas vezes, porque era necessário um elenco muito grande, porque havia muitas personagens e todo mundo, ninguém vivia só do teatro, eu acho, pouca gente vive até hoje do teatro em Caxias do Sul. Acho que a Zika Stockman, Davi Souza, me ocorre agora, né? A Tina, talvez, a Andrighetti. Tem algumas pessoas que ainda vivem disso, mas são poucas pessoas que vivem. Então, para se construir o espetáculo, para preservar o espetáculo, criar uma agenda, uma programação de apresentação, ficava inviável. Nós apresentamos poucas vezes, mas era lindo demais. E eu fiz a direção também. E, na verdade, eu fui para o teatro para me exibir, porque quem vai buscar o teatro, em geral, a premissa básica é ser exibido. E depois eu mudei, depois perdi essa necessidade de me exibir. Mas é um exibir e ser corajoso de também mergulhar nisso tudo, né? Também acho, né? Sim. João, e como é que foi assim, você hoje, né, tá um pouco mais afastado do teatro, e como é que foi migrando a tua vida para essa parte de eventos, para essa parte do colunismo social também? Já são quantos anos aí? Que eu estou na empresa pioneiro, eu estou desde 87, porque por conta o meu ingresso na redação do jornal se deu exatamente por essa minha vida cultural. Além de eu trabalhar numa galeria de arte, que era a Solucione na época, eu fomentava, eu alimentava a redação de cultura com informações
de artes plásticas, daí eu era amigo dos bailarinos do grupo Raízes, que era um grupo fantástico, né? Você já era um assessor de imprensa, então? Eu já era um assessor de imprensa espontâneo. Já levava, já frequentava as redações. Eu frequentava todos esses ambientes e então eu alimentava. E na época o Paulo Caselani, que era o diretor do Pioneiro, estimulado pela Eulália Isabel e pela Neres Pedroso, me fizeram um convite, junto, não queres criar um espaço? E eu criei, assim, nem tinha muita vivência nisso, eu era muito jovem, né, 20 e poucos já anos. era os 7 dias? Chamava... Como é que era? Será que chamava Movimento, era 7 dias? 7 dias, já era 7 dias naquela época, assim. E a minha coluna chamava Outras Palavras, inspirado num disco do Caetano Veloso. Então eu mostrava, assim, essas personas, né, da cultura, da noite. Então fui revelando novos nomes, mostrando para a comunidade que havia outras pessoas além daquelas que comumente desfilavam nas colunas sociais convencionais da época. Então eu fui muito arrojado no período. E em 92, quando o Grupo RBS assume o Pioneiro, compra, né? 92, entre 92 e 94, não me lembro bem, eu então me tornei o colunista então exclusivo, porque anteriormente eu dividia esse mesmo espaço com o Paulo Gargione e a dona Veronice Sartori. E então chegou um momento que precisou que tivesse um nome no colunismo. E isso acabei fazendo história, porque eu fui o colunista social primeiro do país a ter uma página social com fotos coloridas, né? Então é meio histórico isso também. E nesses anos todos fui sempre mostrando novas pessoas, apresentando novas profissões no mercado também, né? Então aparece o DJ, que não tinha holofotes, o fotógrafo que ficava só nos bastidores. Então a gente lançava luz para esses profissionais também. Então, nos bastidores. Não, né? Só a debutante, não só o noivo e a noiva. A gente mostrava assim, o criador da casa noturna. Mostrava essas pessoas todas, desse novo ambiente. E a noite de Caxias estava começando a efervescer. O público estava fazendo essa migração, saindo dos clubes sociais e Caxias já apresentando casas noturnas. Por conta disso, eu trabalhei na inauguração de várias casas noturnas em Caxias do Sul como host. Por causa desse trabalho, você acabou indo para a parte de eventos, dessas... Isso. A gente chamava de boate, né? Era boate. Que abriam, né? Agora é balada, mas era boate, Era né? Boate, Casa que era o quê? Amadeus, Fórum, Espaço Bar, me lembro. Fórum, Espaço Bar. Não sei se é dessa época eu inaugurei aí. O Amadeus, a gente inaugurou na Sinimbu. Sim. Antes, depois de virar o Bafo, com o Roberto Ribeiro vestido de Wolfgang Amadeus Mozart, me lembro disso. E a Zica de Leopoldina. Eu me lembro do Roberto Ribeiro. Constância, a mulher do Constância, eu acho que era o nome. O casal recebia. Sim. Recebia na noite. A gente criou toda essa situação. Eu inventava essas coisas, porque buscava no teatro esses elementos para construir uma coisa diferente. Uma narrativa, olha só. Um receptivo com violinos e eles recebendo para uma casa noturna, que ia ser um espaço de baladas, né? E fizemos muita história. Com várias casas noturnas, inauguramos várias. Eu também na linha de frente, porque o que eu tinha como repertório e como bagagem? Relacionamento. Então eu conheci as pessoas, né, Vivi? Então, que é o fundamental para um negócio dar certo. Você acha que isso te fortalece enquanto empresário? Que você é, né, João? Um empresário. Relacionamento. A sua grande matéria-prima é o... Gente. É relacionamento. Relacionamento. Gente. Então, e a minha construção nas relações, ela não é uma construção vazia,
ela existe. Eu posso até não me encontrar contigo diariamente, mas nós temos uma conexão. Nos conhecemos, fomos colegas de trabalho, em diferentes espaços, mas fomos colegas, então não se perde, fica, permanece. Sempre que alguém lembra ou precisa de alguma coisa, me procura e vice-versa. Como é que a gente faz para construir uma relação duradoura, verdadeira? Ela já tem que nascer assim, com essa pureza, com essa delicadeza, né? Já tem que ser assim, de cara, tipo amor à primeira vista, para ser duradoura, né? E tu tem que ter tu tem que ter muito jogo de cintura, como tu citaste antes, muita paciência para permanecer, porque é difícil essa construção. Os casamentos se desfazem com uma urgência, né? Com uma coisa louca, né? Porque falta esse diálogo, falta esse jogo de cintura mesmo, né? A gente está vivendo, né, João, tempos tão intolerantes. Isso. Principalmente nas redes sociais, né? A gente tem batalhas aí ideológicas, políticas, enfim. Você prefere entrar numa briga ou prefere, não, ok, tudo bem, deixa assim, vamos esfriar os ânimos? Como é que é a tua postura? Porque você lida com públicos, sim, né? Eu sempre fui aquele que botou panos quentes, fala assim, né? Eu sempre fui assim. Isso não significa que eu esteja em cima do muro, que eu não tenho um posicionamento e que eu não tenho uma ideia, que eu não tenha conteúdo para discernir, enfim, conhecimento para isso. Mas nas relações é preciso que se preserve isso, né? Eu não vou entrar no embate sobre política, porque é desnecessário, acaba sendo vazio, é como se eu lançar uma pedra na lagoa, ela reverbera lá dentro, mas afunda, não dá em nada, perfeito. Então eu prefiro não ficar me posicionando politicamente. Eu acho até um respeito, né? Tu tens os teus valores, as tuas ideias, eu te ouço, posso questionar, mas respeito. João, você acha que as pessoas são carentes? Sou muito. Eu assim, mesmo sou. Carentes assim porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Você percebe isso? Assim? Percebo, muito, muito. A partir de mim, inclusive. Porque nós todos somos carentes, já nascemos carentes, eu acredito, né? Sim, ser humano, que necessidade, né? Eu acho que o animal mais carente da história é o ser humano, né? Nós somos muito carentes. E eu percebo isso na medida que eu sou solicitado e ouço. Hoje eu estou bem falante, mas eu ouço mais do que falo, tá, pessoal? Eu acho que isso é um segredo também, né? Para poder transitar assim. É um aprendizado. João, fiquei pensando em alguns amigos que a gente tem em comum que já partiram, né? Que já partiram, muitos. Né? Que já partiram. E eu queria saber como é que tu percebe a vida, como é que é o teu olhar assim em relação à vida, quando a gente pensa naqueles amigos tão queridos que já partiram, que já se foram. O que fica? No final, o que fica, João? No final de uma festa, o que fica? Por isso que eu não gosto por isso que eu não gosto do fim da festa. Sempre falo isso, eu não gosto do fim da festa. Porque fica esse vácuo, fica essa lacuna, mas fica, viu? Fica na gente. Eu acho que todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas te presenteiam com alguma coisa. Volta e meia eu me percebo, isso tem origem em tal pessoa que passou pela minha vida, que partiu, mas deixou um recado aqui. E eu percebo isso. A minha sensibilidade, ela existe e ela estabelece ela deixa estabelecida essa relação para sempre.
Por exemplo, tem um amigo como Raulino Pressi, que foi querido, um artista que não foi valorizado ao seu tempo, não teve esse espaço merecido, talvez. Por mais que tenha tido holofotes, né? Ele também deixou um legado em mim, comigo, da nossa convivência, dele ter trabalhado comigo, de eu ter conhecido ele nesse momento de efervescência cultural. Foi bastante visionário até no seu tempo, o Raulino Pressi. Sim. Acho que vale a pena ser homenageado. Vale a pena ser homenageado. Que bom que você trouxe ele Sempre lembro do Raul, até porque nós estávamos falando sobre o signo de câncer, que eu sou nascido sobre o signo de câncer. Sim. E lembrei da Dercy Gonçalves, né, que aniversariava comigo. O Raulino também aniversariava no mesmo dia que eu. Então nós tínhamos muitas coisas em comum, assim. Gostávamos assim dos mesmos livros, dos mesmos filmes. Tínhamos muitos amigos em comum. Era uma delícia a convivência com ele. Pena que partiu cedo. Deixou saudade também. Mas eu acho que a tal da história, assim, de termos todos a nossa hora, tem uma coisa assim, né? Existe isso. É um mistério, mas existe isso. João, você vive com muita gente, né? Agora até por causa da pandemia eu imagino que isso deve ter diminuído um pouco. Mas para descansar disso tudo, para recarregar as baterias, assim. Tem uma amiga minha que me disse assim, que nas férias, ela fala com tanta gente, nas férias ela só quer ficar quieta. Você é assim também? Você gosta de ficar sozinho? Como é que você recarrega a sua energia? Tem um poeta que diz que não me lembro qual, ou se é um músico, nobre é ser só, né? É saber ser só. Nobre é saber ser só. Então, faço um pouco desse exercício de ficar só, de ficar sozinho comigo mesmo. Mas eu não tenho muito esse intervalo de tempo, eu não tenho muito. Então, minha vida é gente. Eu estou sempre com pessoas. Mesmo na pandemia, eu voltei para a casa da minha mãe, fiquei com ela nesse período mais complicado da pandemia, que ninguém sabia o que era, ninguém sabia, era uma coisa maluca, era uma notícia nova a cada instante, né? E então eu tinha essa convivência com a minha mãe, que eu retomei depois de muito tempo, porque eu saí de casa muito cedo, né? Saí muito cedo de casa, então essa retomada com a minha mãe foi bem importante durante esse período. O que você aprendeu assim com ela? O que ficou? Eu acho que eu aprendi a ser um pouco menos egoísta. Eu acho que eu aprendi a exercitar mais a paciência, a exercitar Aprendi com a minha mãe, é tanta coisa que agora... Aprendi muitas coisas com a minha mãe, sim, porque ela já tem 91 anos, né? Mas... tentava não contrariá-la. Foi um exercício muito profundo, assim. Essa tua pergunta me deixou meio... Somos pequenos diante dos nossos pais, né? Somos como? Pequenos diante dos nossos pais. Sim. Às vezes pra gente é meio difícil se colocar, né? Por isso vive essa minha curiosidade com as novas gerações, né? Eu tenho muita curiosidade. O que eles vão se valer para deixar o mundo melhor, né? Como vai ser a construção desse novo ambiente para eles e para os que virão, né? É uma coisa que me instiga bastante. Então, esse exercício que tu comentou, nós somos pequenos para os nossos pais, realmente eles foram muito mais, né? Eles foram muito mais guerreiros, mais trabalhadores. A vida da geração dos meus pais foi muito mais pautada no trabalho, né? Não havia muito tempo para diversão. Eu acredito que hoje o homem contemporâneo tem mais tempo para diversão, para o lazer. Nós temos mais, apesar da vida louca, a gente tem tempo para ler, para
passear, a gente tem tempo, a gente arranja um tempo. O que você mais gosta de fazer no teu tempo livre? Que eu acho que deve ser restrito também, né? Caminhar? Eu já te vi caminhando. Eu adoro, sim, eu caminho muito. Todo mundo manda eu parar, João, tu para de caminhar porque tu tá muito magro, tu tá até feio. Eu disse, que bacana. Gosto de gente espontânea. Mas assim, eu gosto de fazer atividade física, gosto de frequentar academia, mas também gosto de acompanhar as novas séries, gosto de ler, gosto de sair com amigos, né? Sair para jantar, que é estrutural na nossa região, né? É estrutural, é uma cultura que para celebrar tu tem que te reunir em torno de uma mesa com amigos e é o lazer máximo, é o melhor de tudo, porque realmente, né? Compartilhar é um verbo é um verbo da moda, né? Uma expressão da moda, mas é lindo, né? É importante. Eu acho que a gente está sentindo falta disso também, né? E existe essa saudade. O que passa aí no teu coração? Qual é o som que te habita hoje? Como é que tá o teu coração? Meu coração tá assim com duas linhas assim, bem díspares. Uma busca silêncio e a outra busca confusão. Busca fazer coisas, produzir. Eu sempre conto que eu nasci no dia 23 de junho, véspera da festa junina, e quando eu nasci, a minha mãe conta que no momento que eu nasci, da janela do hospital, ela enxergava acender a fogueira e o sanfoneiro abrir a gaita para uma quadrilha junina, festa junina. Então eu já nasci nesse espírito festivo. Então por isso que eu te falo, Vivi, assim, como eu busco essa adequação, a serenidade, tem também a outra linha que me puxa muito, que é a festa, a muvuca, a confusão, o fazer, o estar presente. Se você pudesse voltar no tempo, eu queria de novo naquela festa, naquele dia, onde seria? Nossa, foram tantas, né? Pesca uma. Tá, uma que eu fui para Punta del Este, era a festa dos Grendene, que era muito tradicional. Eu fui a umas 3, mas teve uma em especial, que foi, acho que em 94, na casa deles, em Punta del Este, uma festa assim uma festa muito top, assim, com show do Lulu Santos. Uau. Com muitos artistas reunidos, estava o Pelé, estava Luísa Brunet, Cristiano Oliveira, grandes atores da época, da televisão, do cinema. Foi uma experiência, assim, um contato com essas pessoas, que depois voltei a encontrar nas diversas coberturas que eu fiz para o jornal do Festival de Cinema em Gramado, que por muitos anos eu estive lá acompanhando tudo. Então aquela festa foi bem marcante, assim, porque ela também ela chegou cheia de novidades para mim. Era uma festa que se apresentava com os moldes do que acontecia em São Paulo, no Uruguai. Então era muita novidade. Só imagino, deve ter sido fantástico. Muita novidade, assim, desde a gastronomia, como era recebido, tudo era com cartão magnético, imagina, né? Tinha um cartão magnético para entrar, para ter acesso à festa. Era uma festa muito exclusiva. Os toaletes eram todos... esses toaletes que se coloca... Banheiro ecológico, exato. Mas assim, com uma superprodução, não era aquela simples, né? Sim, nossa. E na entrada dos toalhetes havia perfumes dos mais diversos tipos. Um sonho. Teve café da manhã. A noite se estendeu tanto que teve café da manhã. Tudo muito lindo, muita luz, muita gente bacana. Nossa, que show. Uma festa inesquecível.
Imagino que sim. João, quero saber da tua dica de livro aí. Ah, sim, eu trouxe. Eu não poderia deixar de trazer. Soube que a Morgana Festugato esteve aqui, me antecipou. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o livro é do Gilmar Marcílio, que é o último livro dele, que ele é Jardim de Bolso, Lições Estoicas para uma Vida Serena. É um livro lindo, é um livro para falar sobre essa... É para nos trazer de volta, né, para dentro, para o som do coração, né, da serenidade, do estar dentro de si. São depoimentos do Gil a partir de ditos do Sêneca, né, que foi um pensador de uma época, né. Então esse livro está bem bonito, está muito lindo, tem umas ilustrações da Beatriz Balinsuzin, que eu falei há pouco, né. Tá muito lindo o livro do Gil. E ele não é uma autoajuda, mas ele colabora no entendimento de alguns anseios, de algumas necessidades bem pontuais do ser humano, assim, o que a gente está buscando, o que é bom, o que é importante. O Gil dá uma letra legal aqui nessa obra. Bacana, faz a gente refletir, né, João? Sim. A gente está precisando parar. Refletir, né? parar, refletir. Por isso que eu te falei que eu tinha uma linha assim para o silêncio e outra para festa. João, que bom te ter aqui. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Você ter contado um pouquinho dessa tua trajetória tão bacana, tão sensível, Obrigado. Um cara tão educado, elegante por natureza. Querida que consegue transitar aí em muitas tribos. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Prazer é meu. Obrigado, viu? Beijo a todos vocês. Obrigada, gente. Sons do coração. Sons do coração. Inscreva aqui no canal, compartilhe, marque aqui também, já comente o que você achou dessa entrevista com o João Polita e concorra. Olha só, uma plantinha linda da Botânica Boutique Floral e da Lá do Mato aqui de Caxias. Beijo, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Que lindo, Vivi. Obrigado pelo carinho. Falei demais, né? Que bom.